base de tudo que tem a ver com o livro do Dr. Ícaro, que é o humano foi programado, especialmente aqui no Brasil, tá? Não é que esse problema exista em outras, não é que não existe em outros países, mas o fato é que, especialmente no Brasil, vocês foram treinados para ser amados. E esse jeito de vocês não vai dar certo. Ah, André, cala a boca. Já deu certo. Estou feliz, estou amando, casado, faturo 180 mil, 300 mil por mês. Claro que está dando certo. Relaxem, galera. Pode dar mais certo. Se vocês já estão bem, já estão livres e já vão para o casamento pensando em beber e curtir e não está ligando muito para a opinião dos outros, já está bom para vocês. Mas tem muita gente que continua gastando a maior parte do tempo das suas vidas se dedicando a como vai ser visto pela sociedade, a como vai ser gostado, se vai ser uma pessoa que não incomoda. E por quê que as pessoas fazem isso? É uma razão, assim, na minha tese, tem duas razões. A primeira razão é biológica, tá? A razão biológica é que o ser humano é o ser com neocórtex mais avantajado, não digo nem em termos de tamanho, mas em termos de capacidade de conexão e de processamento, de inteligência. Isso é fato, não tem nem o que discutir, está tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, é a espécime mais atrasada em termos de se virar quando nasce. Então, o bebê tubarão, quando nasce, esparrama pelo chão. Não, não era isso. O bebê tubarão, quando nasce, vai comer girino, ele brota de um ovo e ele nem conhece pai tubarão e mãe tubarão. Vocês sabem disso, né? Bebê bactéria é a mesma coisa. Olha, bebê bactéria nem tem, né? Elas se formam por cissiparidade ou bipartição, né? Elas viram, uma bactéria vira duas. O bebê zebra, que é até um mamífero mais complexo, ele fica com a mãe um tempo, tem a coisa de leite, de mamar e tal, mas logo, logo está de pé. Sabe? Na pradaria africana, o bebê zebra já fica de pé, já se vira, fica um tempo com a mãe. Mas o bebê humano, ele acaba saindo de casa muitas vezes, ele acaba se libertando de pai e mãe aos 29 anos. Né? É uma espécie bem assim... quem aqui não se libertou da casa dos pais aos 29 anos? Isso não é muito natural da biologia, não é assim que foi feito. E o resumo é que ele entende que se não for, pensa bem, bebezinho, se ele não for cuidado por um pai e mãe responsável, ou quem quer que seja, ele morrerá. Entenda, o bebê tubarão nasce, ele viverá, não conhece pai tubarão, mãe tubarão. O bebê humano, por definição, em 100% dos casos que não receber cuidado, ele morrerá. Então, a primeira razão que a gente fica querendo amar, ser amado por todo mundo e agradar todo mundo, é porque a gente tem uma informação biológica salva no nosso cérebro muito lá dentro, tá? Num lugar assim, reptiliano. Sei que não se usa mais muito as coisas do cérebro reptiliano, mas vocês entendem o que eu estou falando, é o cérebro mais bulbar ali perto da coluna, esse que faz a gente correr ou lutar, esse que trabalha com adrenalina, coisa do medo, do susto, essa coisa que vocês conhecem melhor que eu. Fica programado que se a gente não for amado, a gente vai morrer. Isso nos torna adultos muito complicados, sabe? Adultos que ficamos em relações amorosas meio merdas, né? Melhor estar com ele do que ficar sozinha, né? Porque lá no fundo tem a informação de que ficar sozinha é morrer. Tá? Então a gente aceita relacionamentos meio merdas, a gente fica o tempo todo buscando amor. Se nós somos cirurgiões plásticas fodas, a gente não tem coragem de falar e colocar no link da bio. Não, não, eu sou apenas um cirurgião plástico esforçado aqui, tenho 3 residências médicas e cuido muito dos queimados também, e já fiz um monte de trabalho foda, mas eu sou apenas mais um cirurgião plástico, a seu serviço. Esse é o brasileiro. E por que ele é assim? Porque ele acha que se não for amado vai morrer. E é mentira. E é mentira. Isso faz muitas pessoas casarem nessa sociedade que meio que obriga o casamento a existir. Sabe? E eu não tenho nada contra casamento. Tem muita gente que está casada e está feliz aqui. Tem muita gente que está casada e está triste aqui também. Mas não importa, porque tem que estar casado. Se não for casado, já é estranho, né? É complicado. A outra razão pela qual, e eu já vou entrar na teoria prática para vocês usarem no dia a dia, porque está parecendo um grande coach isso aqui, mas a diferença de coach é que eu não vou pedir para vocês ressignificarem a relação com o pai ou a mãe de vocês, ou pensem no bebê tubarão. Não. Tudo que eu vou falar, eu vou pedir para vocês absorverem, porque é a mais pura verdade pesquisada numa área de humanas, né? Eu não posso dizer que tem uma prova matemática e científica, porque nem Freud tem, mas vocês
se vocês absorverem isso que eu vou falar, vocês já vão sair curados daqui hoje. Então, muito dessa versão apequenada, fofinha, que agrada a todo mundo, que quer ser amado por todo mundo, vem por essa razão biológica. E a segunda parte da razão que vocês querem ser amados por todo mundo é porque vocês brotaram numa sociedade que foi construída culturalmente através de duas grandes forças, Portugal e Igreja Católica Apostólica Romana. Pensa rápido, tem alguma colônia de Portugal, Espanha e Igreja Católica que deu bom? Em termos de PIB, economicamente, que deu certo, o capitalismo, pelo menos desse lugar, deu certo? Vocês conseguem citar uma? Alguém pode falar Chile, mas, gente, estou falando que deu certo, tá? Mesmo. Estou falando Alemanha, estou falando Austrália, Feelings, Inglaterra. Não teve. Então, o caldeirão cultural que nos criou, a partir de 1500, são filosofias bastante antiquadas, tá? E que o objetivo da passagem de cultura deles para nós, desde 1500, não foi que nos tornássemos pessoas uau, pessoas fodas, né? Como o Botelho falou, grita aí, sou foda. Não foi. O objetivo deles, vocês sabem qual era? Colônia de exploração. Era vir aqui, arrancar todo o pau-brasil daqui, arrancar minério, matar índio, estuprar índio, e todo mundo tem que ficar quietinho. Tá? E para isso foram usadas várias formas de controle desses humanos, e aí se conectem a vocês, o que eu estou falando, se conectem ao cliente de vocês também, porque o cliente de vocês, o paciente de vocês, o potencial paciente de vocês passou por tudo que vocês estão passando aqui nessa história. E essa galera programou vocês para serem perdedores, originalmente. Vocês não são, a gente não está aqui com médicos fodas à toa, mas em geral a origem é ser perdedor. Perder para ganhar. Quem você acha que é mais bem visto aqui no Brasil? O pobrinho, fudido, vamos ajudar? Ou o rico filha da puta que ficou rico, mas deve ter pisado nas pessoas? O rico brasileiro é um rico envergonhado. Por que o rico brasileiro é um rico envergonhado? Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ah, mas André, não fale blasfêmia. Jesus quis dizer sobre a humildade. A gente sabe que Jesus estava certo e que viver só pensando em dinheiro é ruim. Mas quando numa escola dominical você ensina crianças nesse país que é mais fácil um camelo sei lá onde do que um rico entrar no reino dos céus. Um camelo é um bicho grande para passar no fundo de uma agulha. Tá? E não é agulha de costura, a agulha é uma entrada lá no muro de Jerusalém, mas é pequeno também para o camelo passar, ele tem que agachar, passar todo torto. A criança fala, você é pobre. Ela fala, você é pobre. Tá? Então, por que foi construído a formação brasileira e onde vocês estão embasados, apesar de a gente estar em 2022, tudo certo, tal, mas a base brasileira é formar perdedores, porque a monarquia e ao clero não interessava uma sociedade que ficasse rica, que ficasse foda, que questionasse. Por quê? Quando isso aconteceu, como por exemplo na França, surgiu a burguesia. Vocês são membros da burguesia hoje em dia, tá? E essa burguesia pensante, que amealhou alguma fortuna com comércio na época e com usura, né, aluguel e com aluguel de equipamentos e com empréstimo de dinheiro a juros, tá? Que acontecia também. Eles começaram a olhar a monarquia e o clero e falaram: esses filha da puta não fazem nada pela gente, só ficam tendo suruba lá no castelo. O povo está com fome, tem até aquela história famosa, né? Fale para Maria Antonieta que o povo está com fome, não tem pão. Vocês já ouviram essa história? Aí diz que é mentira essa história, tá? Que eu fui pesquisar, mas a moral da história vale. Maria Antonieta falou: o povo não tem pão? Dê então a eles brioche. Vocês já ouviram essa história? Essa história é muito contada num lugar de como estava cagando a monarquia e o clero para o povo. Só que quando o povo amealha a fortuna, ganha dinheiro, começa a questionar os seus órgãos dominantes, acaba que degola reis. Os reis dessa época, na Revolução Francesa, em 1789, foram degolados, morreram. Então não interessava nas colônias de Portugal, Igreja Católica, que este povo pensasse. E olha que merda, porque em 1517 começava o movimento protestante na Europa. Vocês estão lembrados de Martinho Lutero, protestantismo, essas paradas que a gente aprende? Eu não vou ficar falando muito de história, mas vocês têm que entender essa parte básica. Esse movimento protestante basicamente questionava o quê? Número 1, tudo bem ser rico. Tudo bem um cristão ser rico, tudo bem um cristão ter sucesso, desde que ele seja ético e ajude a sociedade depois, né? Não tem problema nenhum. Tudo bem no protestantismo você se desquitar,
né? Os reis estavam começando a querer ter outras mulheres e tal, então eles começaram a trazer esse tipo de novidade. Tudo bem no protestantismo você emprestar dinheiro a juros, mas o mais importante no protestantismo é o protesto. Eles estavam ficando chateados com a venda de indulgência da Igreja Católica, tipo, um grande burguês fazia uma suruba, pecava o pecado da luxúria, vocês conhecem os 7 pecados capitais, e ele virava para o padre, ou para o bispo, ou para o papa, dependendo do quão rico ele era, ou então um aristocrata, chegava e falava, eu fiz uma suruba, por favor, me salva, e a igreja, por 750 dinheiros de ouro, não sei qual era a moeda na época, falava, tá, tu está salvo do inferno. Isso chamava-se indulgência. O protestantismo odiava esse tipo de coisa. Outra coisa que o protestantismo fez é traduzir a Bíblia para muitas línguas. Na época da Igreja Católica Apostólica Romana, em 1500 para trás, era só em grego. Por quê? Porque tinha que vir na igreja, tinha que depender do padre, tinha que depender do bispo. Para chegar a Deus, tinha que passar por toda uma hierarquia. E o protestantismo trouxe o questionamento. O protestantismo é a base da ciência, de uma certa forma, porque o protestantismo fala, está tudo no livro. Discordou? Questiona, protesta. Você não precisa depender de aceitar tudo que vem de uma forma mastigada. E se você questionar, diferente na Igreja Católica, você não vai para o inferno. Se você questiona muito na Igreja Católica, você vai para o inferno. No protestantismo, que bom, me fala a tua opinião. Essa passagem aqui do camelo, da agulha, você acha que quer dizer a questão de não ser rico mesmo? Outra questão. Então, teve um fomento de novidades, de questionamento, de poder ser rico, de viver uma religião que não era tão estagnada e tão contrária a perguntar a ciência, só que nós, brasileiros felizes, recebemos em 1500 a religião base desse país, quando ela estava começando a ser protestada em 1517, tá, gente? Não foi em 1650. Foi em 1517, foi 17 anos depois. Essa religião que viabilizou o capitalismo, o protestantismo. Tá? Se vocês conhecem pátrias como a Alemanha, Estados Unidos, Austrália, Inglaterra e algumas outras que têm como base no protestantismo um capitalismo saudável. E o que é um capitalismo saudável? Um capitalismo ferrenho, onde os pobres são mais pobres e os ricos são mais ricos? Não. Um capitalismo americano, para mim, é o capitalismo mais de esquerda, entre aspas, que pode existir. Lá na high school, a high school é boa, tem muito aluno pobre, tem muito aluno negro, tem aluno branco, é bem misturado. Mas tem high school que são melhores que as outras. Sim, tem, mas as high schools públicas que vocês veem em filme americano, já viu um filme com aquelas meninas de pompom e o pessoal do futebol americano correndo naqueles estádios não, campos verdes, tal, tudo escola pública. Vocês sabiam disso? Que aquilo tudo é escola pública? Vocês devem achar que é escola privada. Não, é escola pública. Lá, se você entrega pizza desde moleque, pega lá, entrega pizza de 8 da manhã às 8 da noite, você vai acabar conseguindo comprar um iPhone, um carro, seja branco, seja preto, seja pobre, seja de origem rica. É um capitalismo mais socialista nesse aspecto, tá? Não entenda errado, não é nada socialista, mas em termos de mobilidade social funciona. O fato é que nós brasileiros recebemos uma religião e uma cultura que era para nos diminuir. Isso criou pessoas, originalmente, que têm medo de colocar na sua bio o quanto vocês são foda, que têm medo de falar, sou foda sim. Criei uma técnica de lipo HD com o meu nome. Não sou o Dr. Botelho, eu tenho essa empresa, eu tenho missão, visão, valores. Eu não sou só um cirurgião plástico, eu sou um escritor de livros, eu sou um palestrante, eu promovo eventos na área médica. São raros as pessoas assim. E os médicos, é engraçado, vocês são os mais estudados, teoricamente poderiam estar mais libertos desse lugar de medo de ser melhor que o outro, mas aí vem esse lado meio sacerdócio que vocês têm, juramento de Hipócrates, essa coisa de eu faço bem, eu tenho que ser bom. Eu estou aqui para curar vidas. Eu estou aqui para salvar vidas. Aliás, o que faz um monte de cirurgião plástico, e aí não fiquem chateados comigo, perderem um tempo gigante, porque tem culpa de só cuidar de beleza. Ele fala, não, eu sou um cara que prótese mamária, faço lipo, enxerto, enxerto já é outra coisa. Faço lipo, faço as pessoas ficarem mais bonitas, mas calma aí, também cuido de queimados, eu sou uma pessoa boa, hein? Eu passo metade da minha vida fazendo cirurgias para pessoas que não têm grana e que não é uma questão de ficar mais bonita, mas sim de ficarem viáveis esteticamente, porque sofreram queimaduras de grande porte. Então, essa discussão vive na cabeça de vocês e vocês têm que entender que enquanto vocês não se libertarem dessa visão meio culpada e de medo que a sociedade brasileira forma os cidadãos,
Vê, essa sociedade forma cidadãos com base no medo e na culpa. É o medo de ir para o inferno, é o medo de não ser amado, é o medo de ser julgado, é o medo de não agradar a todo mundo. E a culpa, né? Eu sou cirurgião plástico, mas Hipócrates, eu também cuido de queimados. Eu não quero incomodar. Essa é uma sociedade que nunca vai florescer de verdade e nunca vai dar